Esses dias me fizeram uma pergunta de como que eu comecei a empreender. E eu achei interessante, porque isso ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso, lembrando lá do começo, como é que foi, que não foi algo assim, vou desistir de tudo e vou começar a empreender. Teve um por trás, teve uma construção. E eu lembro que eu me sentia um incômodo. Pô, já trabalhei com diversas coisas, já trabalhei de frentista, lavador, de ajudante de mecânico. E eu sentia que não era aquilo que eu queria. Tinha até um progresso ali nas profissões, mas estar sempre subordinado, sempre escutando ordem, não ter aquela liberdade, sentir que eu sempre dependia de um terceiro para algo que era do meu benefício, aquilo me consumia. E aí o algoritmo Instagram vai te entregando coisas afins, né? Eu lembro que falavam muito sobre viver o sonho do outro. Você está vivendo o seu sonho ou está vivendo o sonho do outro? E aquilo mexia muito comigo. E eu acho que muita gente se sente assim, mas não fala, às vezes não tem com quem conversar sobre isso. A gente vai tentando se acostumar, vai tentando buscar maneiras de apagar aquele incômodo na gente, mas não adianta. Não adianta. E como aconteceu comigo, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, de que se ia dar certo ou não, mas eu queria fazer, queria ter alguma mudança na minha vida. Porém, aquilo me travava. Você fica com medo quando você está já trabalhando, já tem uma renda, está se estruturando naquele emprego, com oportunidades. Porém, eu notei, né, que nem todo mundo começa pronto. A maioria dos grandes casos de sucesso, o pessoal deu uma de doido mesmo, começou e fez acontecer. Que aquilo não é ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. E aquilo dali me consumia. E aí caiu a ficha, eu precisava empreender. E eu não tinha certeza do que ia fazer, do que eu estava fazendo, era justamente ao contrário. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo e de como eu ia começar. Pensava que tinha que ter estrutura, já tinha que ter know-how, tinha que já ter clientes para começar. E não é assim, todo mundo começa pequeno, é um trabalho de construção. E foi aí que eu comecei. Eu trabalhava no emprego que eu estava 3 anos e pouco lá, entrei como lavador de carros, tive oportunidade, fui estudando lá dentro e eu tripliquei o meu salário lá dentro. Não era, olha, grandes coisas, mas eu saí de um salário de 1.000 e pouco para conseguir ganhar mais de 3.000, o que na época era legal para mim. Mas não era só sobre o financeiro, tinha aquele incômodo mesmo de eu querer alçar novos ares de uma forma diferente. E lá dentro eu comecei a acreditar muito em mim mesmo, pelas oportunidades que eu tive lá. Eu trabalhava com manutenção. Meu primeiro emprego que eu fiquei um tempo maior, onde aprendi coisas técnicas, foi de manutenção de eletrodomésticos. Eu trabalhei dos 15 aos 18 anos. Trabalhei de frentista depois, outras coisas, mas aí nesse emprego que era uma concessionária da Peugeot Citroën, aliás, olha só, lá dentro eu fui aprendendo a fazer as manutenções e eu percebi que eu já estava desenrolando. Com pouco tempo ali, com pouco estudo, eu já começava a resolver algumas questões. E aquilo me deu uma autoestima e uma confiança muito grande. De eu falar assim, poxa, eu entrei há pouco tempo e, já tô desenrolando. E quando fala Peugeot, Citroën, você vai nos mecânicos aí, ó, o Caio ali, ó, no filme que ele tem um Peugeotzinho, não é Peugeot? Pessoal, o Caio, o pessoal foge de Peugeot. Aí eu lembrava, cara, penava pra caramba lá pra fazer lá 100 e pouco por dia. E eu lembro da época do eletrodomésticos, isso de quando eu trabalhei com eletrodomésticos para essa época trabalhei na concessionária, teve uma lacuna de uns 6 anos, eu tinha uns 23, 24, ia fazer 25 anos lá na concessionária. E eu ficava assim, cara, eu arrumo um Peugeot e Citroën, eu não vou arrumar uma Brastemp, uma Electrolux, uma máquina de lavar? Sério, esse era o meu pensamento lá dentro. Porém, eu já estava 7, 6 anos sem mexer com aquilo.
Eu fui na cara e na coragem. Tinha amigos, tenho, né, amigos que atuam na área. Conversei com esses amigos, um amigo que, poxa, de longa data, ele estava trabalhando para um rapaz também da área, que também foi um dos meus professores na época, e ele começou por conta própria também, mais ou menos no mesmo período. Conversando com ele, Emerson, né, eu chamei ele de Barato. Falei, Barato, isso e aquilo. Ele, Renan, só que o cara já é profissional, o cara já trabalhava isso no All-in. Renan, vou trabalhar por conta própria também, já tenho meus clientes, vou fazer acontecer. E faz, cara, vamos, super me incentivou. E eu falava com ele, cara, mas tem muito tempo que eu não trabalho com isso. Eu falei, Renan, aqui ó, me liga, a gente resolve. Comecei a postar no Facebook, isso ainda trabalhando na concessionária. E começou a aparecer uns clientes. Eu ia na confiança, eu ia lá na cara e na coragem mesmo. Já tinha umas ferramentas que eu já havia comprado e fazia dar certo. Comecei a ganhar um dinheirinho ali, e pá. Só que, nesse período, eu tive mais oportunidades dentro da concessionária. E aquilo aumentou ainda mais o meu medo. Eu já tinha uma filha que hoje ela já tem 13 anos. E na época, a minha esposa tinha ficado grávida. A gente tinha pouco tempo de namoro e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, caraca, eu querendo arriscar, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Aí a menina engravida. Aumentou meu medo. E eu dei um pezinho para trás. Fiquei com medo. A gente não pode deixar o medo consumir a gente. Porém, por ironia do destino, tava tudo ficando bom lá. Galera, veio a pandemia. Pô! Aquela paulada, todo mundo sofreu, mandou todo mundo embora. E eu fui um deles. Mas, enquanto teve amigos de trabalho que saíram de lá literalmente chorando, galera, eu saí com um sorriso de orelha a orelha. Porque era o que eu precisava. Era o empurrão que eu precisava. Eu já tinha ferramenta. Já tava pegando uns biquinhos ali. Mas eu tava com medo, tava me faltando a coragem. E quando eu conversei com a minha mãe, com a minha avó sobre empreender, poxa, elas vêm focando na segurança. Pô, filho, você já tá num local onde você tá tendo oportunidade, você tá se desenvolvendo lá, você realmente vai arriscar tudo. Mas aí veio aquele empurrão. Já não tinha mais opção. Fui empreender. Aí também tive um pouco de sorte devido a ter o tempo de seguro, pegar uma rescisão, que era pouca coisa, tá? Mas já não tinha opção. Olha, no primeiro mês que eu entrei no Facebook e saí igual doido postando um monte de coisa de refrigeração, no primeiro mês aparecendo os trabalhinhos, pum, eu fiz pouca coisa mais do que eu tinha feito com 3 anos e pouco estudando na concessionária. Aquilo dali já me deu aquele ar de entusiasmo de caramba, como assim? Então todo aquele medo que eu tinha antes, Deus abençoou e fez ir por água abaixo. Aí sobrou em mim o quê? Autoestima, de acreditar que eu era capaz. E aí foi a minha primeira história com empreendedorismo, no all-in mesmo. Eu já tinha vendido perfume antes, tinha passado por algumas coisas. A história é bem longa aqui de trabalho, mas essa foi o primeiro case de sucesso. E a partir dali foi só desenvolvendo, foi crescendo, fui estudando outras coisas. E aí, depois de um período, eu percebi o quê? Manutenção é legal, tá me dando uma rentabilidade boa, mas eu não estava tendo liberdade. O financeiro eu tinha resolvido até certa parte. Poxa, não tinha como comparar, já estava conseguindo receber bem mais do que eu recebia enquanto eu trabalhei fichado na empresa. Mas aquilo ocupava muito meu tempo. Eu acordava tipo assim, 5 e poucas, 6 horas da manhã, com um monte de trabalho para fazer em casa, que tinha oficininha, né, e tal, máquina, geladeira. 8 horas da manhã eu já ia para casa de cliente, é aquela coisa, fica agarrado no trânsito e tal, e me consumia. E eu sentia assim, poxa, num dia no qual eu não tô bem para ir trabalhar,
ou eu preciso resolver alguma outra questão, uma questão familiar, eu não ganho nada. Eu fico no 0 a 0. E aquilo também começou a pegar. Eu já estava no empreendedorismo, já tinha tido meu primeiro case de sucesso. E eu pensei, como que eu consigo tornar um formato mais automático de renda, de criar uma loja? Aí me veio a ideia de vendas. Eu já tive um pouco de experiência com vendas, já vendi perfume e abordagem na rua, chegava lá no ponto, abordava as pessoas e vendia. Na própria concessionária, a gente tinha um contato direto com o cliente, tinha que explicar serviços, tinha uns itenzinhos lá que vendíamos também para os clientes. Eu já tinha essa facilidade de falar com as pessoas, de convencimento. Aí me veio vendas. Falei, cara, quero trabalhar com vendas. E vendas é algo onde eu consigo criar um mecanismo, montar um negócio, botar alguma pessoa ali para conduzir também. Porém aí, vender, mas vender o quê? Vender o quê? Aí eu conheci a Shopee. Cara, entrei lá, comprei relógio da Shopee, alguns acessórios, postando ali no Facebook. Fui vendendo, fui dando certo. Até que eu tive uma oportunidade divina. O meu irmão, alguns anos atrás, ele foi morar nos Estados Unidos e lá, também em busca do empreendedorismo, em busca do que faria sentido para ele, ele encontrou esse mercado de iPhones. E falou, Renan, vamos fazer um teste? Vou jogar uns iPhones aí na sua mão, vamos ver. E galera, pra mim, eu falava assim, cara, não faz sentido o pessoal pagar 3, 4, 5 mil no celular. Na época, dentro da minha condição, usava aparelho de 300, 400 reais. O WhatsApp, YouTube, tá funcionando? Tá, ligação e já era. Pra mim não fazia sentido. iPhone, pra mim era coisa de gente rica. Falei, olha, mano, manda aí, mas sei lá. Vamos ver como é que vai ser. Mandou. Isso bem no início de 2021. E de lá pra cá, já são 5 anos de história. E nessa, os iPhones chegaram pra mim, comecei a postar no Facebook e nada acontecia. E eu falava com ele, poxa, mano, não tá legal não, o público aqui não é bom pra isso. Começava a criar essas barreiras. Só que uma vozinha ficava lá atrás falando, cara, você não quer trabalhar com vendas, não é o que você acredita que vai escalar, insiste mais um pouco, erra mais um pouco, tenta, vai aperfeiçoando. E fui constante ali, fui postando, foi aparecendo os leads, pessoal perguntando, até que, pum, saiu a primeira venda. Aí, opa, aquilo já dá aquela animada, né, não? Sai venda, deu certo. E fui continuando, errando. É no erro que você aprende, é fazendo acontecer. Que aí você melhora as fotos, melhora, às vezes, uma legenda, uma descrição. Você testa maneiras de descobrir qual anúncio vai trazer um resultado melhor. E nessa tentativa e erro acontece. Pum! Do nada, eu percebendo, eu já estava vendendo lá 20 aparelhos por mês. Isso em pouco tempo. 20, 25, 18, 17, 30. Aí eu, opa, isso daqui dá certo. E aí veio mais uma outra questão, que foi o quê? Eu estava na empresa de eletrodomésticos e vendendo iPhone. Começou que já não dava mais para linkar os dois, já estava difícil. Fazia um, fazia outro, que o iPhone estava dando certo, graças a Deus. E aí, botei na ponta do lápis, falei, olha, esse mercado de iPhones, no qual eu identifiquei que dá certo, porque eu não acreditava, eu, Renan, dentro da minha condição na época, eu não me via usando um produto de 4, 5, 6 mil reais. Não fazia sentido para mim. Mas não, as pessoas compram mesmo, a galera gosta. Você vê, quantos amigos você usa um iPhone? Você provavelmente está assistindo esse vídeo de um iPhone.
E olha como as pessoas trocam de iPhone todos os anos, às vezes, várias vezes durante um ano. Esse é o potencial do mercado. E aí veio aquela escolha difícil. Fechar uma empresa onde nessa época aí já estava encaminhando mais ou menos por uns 2 anos, da RT Eletros, era o nome da minha empresa, já com uma cartela considerável de clientes. Ter coragem de fechar uma para abrir outra. E aí novamente veio aquele medo que eu senti lá em 2019 para 2020. Renan, e aí, você vai trocar um que já é certo para arriscar num negócio novo que tem poucos meses que você está fazendo? Aí é a coragem. Só que aí já era um caso que eu já confiava em mim, eu já acreditava em mim. Falei, pô, eu já consegui, já fiz dar certo uma vez. E eu vou fazer de novo. Literalmente foi isso, galera. Fechei uma empresa e abri outra. Cliente me ligando, não e tal. Eu falei, cara, pô, não tô atuando mais nessa área. Comecei a indicar alguns amigos. E no mercado de iPhones, também não foi tão simples, não foi tão fácil. Hoje, já atuo na área. Hoje a gente tem um atacado gigantesco no Brasil. Hoje a gente trabalha com importação direto de Miami. Hoje nós temos a loja física, temos funcionários, já tem um reconhecimento a nível Brasil do nosso trabalho. Mas isso foi numa caminhada. Olha quanto tempo. Já são 5 anos na luta. E uma coisa que é muito importante, não é só sobre dinheiro. Não é isso. É liberdade. É autoestima. É você sentir bem com você mesmo. Eu trabalhei muito tempo, gente, com as minhas unhas todas sujas. Olha só, gosto de tocar violão e tocar uma unha um pouquinho grande. Mas olha só, unha limpa. Quem trabalha com manutenção sabe do que eu tô falando. Você sempre chegar com a unha suja, você sempre ficar um pouco recluso a respeito das mãos, sempre sujas. Então, o que o mercado de iPhone me proporcionou é muito além de dinheiro. É uma liberdade, é escala. Hoje, se hoje eu não vir na empresa, o negócio continua, o negócio está funcionando. Claro, fico de olho no celular, né, cara? Vocês me ligam toda hora. Mas tenho essa liberdade de conseguir trabalhar da onde eu estiver. E você está aqui assistindo esse vídeo? Eu acredito que você saiba muito bem do que eu estou falando, desse incômodo, dessa vontade de fazer diferente, de alcançar novos ares. E olha, o maior arrependimento é sempre nunca ter começado antes. Então a mensagem que eu deixo, toma uma decisão, faz acontecer, dê o primeiro passo. Hoje eu estou aqui falando sobre iPhones, que é um mercado no qual eu me encontrei, eu mudei a minha história de vida, a história de vida da minha família, vendendo iPhones, vendendo eletrônicos. E eu acredito que isso daqui que me deu essa liberdade vai trazer para você também. Porém, ninguém pode fazer nada por você a não ser você mesmo. O que a gente pode fazer é incentivar, é criar atalhos que façam com que o seu processo de aprendizado e de resultados seja mais curto. E se você está gostando desse vídeo, curte aqui no vídeo, comenta, compartilha com outras pessoas que você acredita que também tem essa chama interna, que queiram mudar de vida, que se pode agregar algo para você, pode agregar para o próximo também. É uma forma de me ajudar a crescer aqui também nas redes sociais. E dentro dessa experiência de 5 anos, com o mercado varejo, com o atacado, com importação, eu criei um e-book de nível iniciante para você começar com o pé direito e já evitar muitos erros que podem fazer com que o seu sonho de empreender não vire um pesadelo. Em vez de você ganhar dinheiro de verdade, você perder. E isso tudo por um valor simbólico. Te afirmo que é um valor por menos de um X-tudo aí bom na sua cidade. Então, se você tem interesse em começar a ganhar dinheiro de verdade, de mudar de vida e ter liberdade por um valor irrisório, clica aqui no link abaixo, que vai estar na descrição desse vídeo, e tome uma decisão.
Mas se por esse valor irrisório você não está disposto a abrir as portas para você começar com o pé direito e ganhar dinheiro, não vai ter outra coisa que vai poder te ajudar. Então acompanhe o nosso trabalho, que eu vou sempre dar dicas maravilhosas e úteis para quem quer ganhar dinheiro de verdade com iPhones.